Uma boa noite para você, seja bem-vindo a mais um Culto em Casa nessa quarta-feira, dia 4 de novembro. Que bom que estamos juntos para podermos louvar o nome de Deus, estudar a sua palavra, termos o nosso momento de oração. Isso nos fortalece espiritualmente. Esse momento é um momento justamente onde vamos crescer espiritualmente, fortalecer a nossa fé, porque nós vamos estar na presença de Deus. E para tanto, eu convido você a fechar os seus olhos para falarmos com Deus através da oração. Vamos orar. Bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que temos de estarmos juntos através da internet para louvarmos o Teu nome, unidos acima de tudo pelo Teu Espírito, para podermos Te adorar, Te louvar e demonstrarmos o nosso amor por Ti, Pai. Queremos lhe pedir perdão dos nossos pecados e pedir que o Teu Espírito Santo continue dirigindo a nossa vida. Obrigado pelo dia que o Senhor nos deu e obrigado porque agora nós temos o privilégio de podermos estar em Tua presença e juntos louvarmos o Teu nome. Aceite a nossa adoração pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que bom que a gente está na presença de Deus e sempre que a gente se reúne aqui nesse momento, a gente começa justamente orando e também cantando. Então nós vamos cantar o hino agora, que tem uma letra muito linda. Essa letra, ela faz a gente refletir sobre a realidade da nossa vida e faz-nos olhar para um Deus que é grandioso, que cuida de nós, que conhece a nossa vida, que sabe onde nós estamos, que ouve a nossa oração. Vamos louvar? Você que se sente pequeno
Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos, entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Como é bom saber que nós temos um Deus que sabe de todas as coisas, que vê todas as coisas e que ouve todas as coisas. Isso nos afirma a certeza de que a nossa vida não é em vão, que as nossas orações elas não são feitas em vão. O nosso clamor, ele chega ao ouvido de Deus. Louvado seja o nome dele por isso. Esse Deus tão bom. E esse hino nos traz esse conforto, essa certeza e essa esperança. E nessa noite nós teremos a oportunidade de mais uma vez pedir a Deus, através desse hino, que é uma oração cantada, a fim de que Ele faça um milagre verdadeiro na nossa vida. O milagre de confiar sempre nele, mesmo quando os milagres não acontecem. E esse é o nosso hino oficial de toda quarta-feira, nessa série dos sinais de Jesus Cristo no Evangelho de João. Então te convido para juntos louvarmos o nome de Deus, pedindo a Ele um milagre. Milagres que jamais me acontecerão. Já li no Salmo que és meu bom pastor, nada vai me faltar. Mas Pai, me ensine porque o vale da sombra no Salmo está. Eu te peço milagre.
te peço um milagre, de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro um milagre, de aceitar que se faça a vontade do Pai. Que esse verdadeiro milagre aconteça na minha e na sua vida todos os dias. Porque confiar no poder de Deus é até simples, porque Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Mas o verdadeiro milagre é confiar na vontade de Deus, pois a vontade dele está acima do seu poder. Deus, quando deixa de realizar uma ação, ele não deixa porque ele se esqueceu ou porque ele estava muito atarefado e não deu tempo. Não. Deus é muito sábio para errar. Muito sábio. Então, quando Deus não age, ele tem uma intencionalidade em não agir. E é justamente confiar na vontade de Deus que é o grande milagre que a gente precisa viver. Então, que esse milagre aconteça, como eu disse, todos os dias na nossa vida. E agora, eu quero mandar um abraço muito especial aos meus irmãos da Igreja do Ermo. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês, que vocês estejam recebendo a paz de Cristo diariamente no coração de vocês, tá certo? E mando também um abraço para meus queridos irmãos da Igreja de Maracajá. Que Deus os abençoe grandemente, continue cuidando de vocês e um forte abraço a todos vocês. Aos irmãos também da Igreja do Mato Alto, que Deus os abençoe e os guarde grandemente, colocando sempre no coração de vocês a certeza da salvação em Cristo e a certeza de que Ele em breve vai voltar para nos buscar. E mando também um abraço aos nossos queridos irmãos da Igreja da Coloninha. No último sábado estivemos juntos, adorando a Deus. Foi tão bom, foi tão especial. Que Deus os abençoe grandemente. E quero também estender um abraço aos irmãos da Igreja do Balneário Arroio do Silva, que no último domingo também estivemos juntos lá à noite, estudando a Palavra de Deus e foi tão bom também. Um forte abraço a todos vocês, que Deus os abençoe e os guarde grandemente. E também aos meus irmãos da Igreja do Morro dos Conventos, que Deus os abençoe grandemente. Um forte abraço a todos vocês e que vocês continuem firmes, unidos na pregação do Evangelho. E aos meus queridos irmãos também da Igreja Central de Araranguá, que Deus os abençoe, continue os guardando e juntos, num só coração, né, o nosso distrito com as 7 igrejas, vamos juntos anunciando o Evangelho eterno, anunciando que em breve Cristo vem. E agora, eu quero chamar as nossas crianças, porque está chegando o momento da historinha para elas. E nós adultos, claro, aproveitamos também, porque é sempre bom aprender de Jesus e é tão gostoso quando é também explicado de uma forma mais infantil, a gente aprende bastante também. Então vamos juntos, chegamos hoje aí a mais um episódio da vida de Jesus. Vejam só que historinha especial hoje. Mas e por qual motivo vamos prendê-lo? Vamos encontrar algum. Eu ouvi dizer que ele ia matar o imperador. Ele usa magia negra para ganhar mais seguidores. Ele disse que derrubaria o templo e construiria de novo em 3 dias. Não vai responder nada a estes homens que testemunham contra você? Diga-nos, você é o Messias? O Filho de Deus? Sim, eu sou. Em breve vocês verão o Filho do Homem sentado à direita de Deus Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Este homem blasfema contra Deus! Não precisamos de mais testemunhas.
Vocês ouviram o que ele disse? O que vocês acham? Ele é culpado e merece morrer. Não pode ser. Não pode ser! Você é amigo dele, não é? Você estava com ele. O que você tá falando? Mas você estava. Este homem estava com Jesus. Eu nem conheço o homem! Você é um deles. Você fala igualzinho a eles. Eu não tô mentindo, eu não conheço ele! Não! Viram só, crianças? Que história, hein? Jesus Cristo foi julgado injustamente, mas mesmo assim, ele deixou a maravilhosa promessa de que em breve ele vai voltar para nos buscar. E viram, Pedro acabou traindo Jesus, dizendo que não conhecia, né? Mas mesmo Pedro tendo traído Jesus, o amor de Jesus por ele não mudou em nada. E assim a gente também aprende essa lição para a nossa vida, porque muitas vezes, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, a gente demonstra que também não conhece a Jesus e acaba traindo ele. Mas é maravilhoso saber que Jesus nos ama e é o amor dele que nos perdoa, é o amor dele que nos purifica, é o amor dele que nos dá o poder para a gente andar sempre ao lado dele e também nos dá o poder para obedecê-lo. Crianças, que vocês lembrem sempre que Jesus ama muito a cada um de vocês e vocês continuem sendo felizes ao lado de Cristo e, por amor a Ele, continuem fazendo sempre o seu melhor. Um forte abraço para vocês e continue aí, porque agora nós vamos entrar todos juntos no nosso momento Wi-Fi Céu. É o nosso momento de oração. E nessa noite, nós vamos orar por algumas pessoas que precisam muito do cuidado de Deus. Por exemplo, o tio da Jaque, a irmã Jaque, o tio dela está com câncer no esôfago e nós estamos em oração por ele. Vamos orar também pela irmã Fátima, da Igreja do Arroio. Ela também precisa muito dos cuidados de Deus. Vamos orar também pela irmã Marlene, da Igreja do Arroio. Ela testou positivo no Covid, mas graças a Deus está em casa, está se recuperando bem e que Deus continue guardando a ela e toda a sua família. Também vamos orar pelo esposo dela, o irmão Honorato, que não está bem de saúde. Ele não está com Covid, né? Mas ele não está bem de saúde. Então que Deus esteja o abençoando, esteja renovando as suas forças e dando a ele a saúde e a paz ao seu coração. Também nós vamos orar nessa noite pedindo a Deus que derrame sobre nós o Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Muito, mas muito mesmo. Mais do que a gente imagina. Então que o Espírito Santo continue colocando em nós a sede de Deus, a dependência de Deus, para que a gente o busque todos os dias através da sua palavra, através da oração. Queridos que estão me assistindo agora, é somente nessa entrega, nessa busca diária que nós vamos receber o poder do alto e termos o poder e a autoridade para testemunhar, para pregar o Evangelho e assim fazer com que mais pessoas conheçam essa maravilhosa mensagem da salvação em Jesus. Jesus mesmo disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Então, vamos clamar pelo Espírito Santo na nossa vida, para que tenhamos mais sede, para que tenhamos mais fé, para que tenhamos mais paixão pelas pessoas, para que tenhamos mais desejo de salvar as pessoas, para que a gente se envolva mais na pregação do Evangelho, a fim de que Jesus volte logo. Não vamos brincar de ser cristãos. Vamos sim pedir a Deus que nos dê o poder do alto para cumprirmos a missão que Ele nos confiou, para que como igreja venhamos também cumprir os propósitos de Deus. Então, nesse momento, você que pode, eu quero convidar você para juntos falarmos com Deus através da oração.
Querido Pai, queremos muito te agradecer por todas as bênçãos na nossa vida. Queremos muito te agradecer pelo teu cuidado, te agradecer pela providência a cada dia que o Senhor tem nos dado, te agradecer porque o Senhor está atendendo às nossas necessidades. E aqui estamos, Pai. Mas nós queremos também, Pai querido, entregar em Tuas mãos os pedidos que aqui mencionamos, as pessoas às quais estamos orando, o tio da irmã Jaque, a irmã Fátima, a irmã Marlene, o irmão Honorato. Cuide desses Teus filhos, Pai querido, que precisam de saúde. Eles estão representando a todas as pessoas que conhecemos que precisam, ó Pai, aí de saúde. Pai querido, nessa noite nós também queremos Te agradecer muito, porque a irmã Maria Moraes, a mãe do pastor Joel, já está para receber alta. Ela testou positivo para o Covid, ficou internada, esteve um período também entubada, mas obrigado porque o Senhor ouviu as orações e tem cuidado dela, e que ela possa voltar para casa, para as suas atividades normais, e que ela continue Te servindo como ela sempre vinha fazendo até aqui. E Pai bondoso, o nosso pedido muito especial é que o Senhor derrame na nossa vida o Espírito Santo. Precisamos muito do Espírito Santo, Pai. É somente com o Espírito Santo que nós teremos um coração transformado. É somente com o Espírito Santo que nós vamos ter a real necessidade do Senhor. É somente com o Espírito Santo que teremos o poder para pregar o Evangelho. É somente com o poder do Espírito Santo na nossa vida, Pai, que nós vamos poder alcançar os corações para o Teu reino. Querido Pai, derrame o Teu Espírito sobre a minha vida, sobre a vida desta pessoa que agora ora comigo, e que juntos como Teus filhos, dirigidos, guiados pelo Teu Espírito, venhamos cumprir os propósitos que o Senhor tem para o nosso viver. Nos abençoe grandemente e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Acabamos de falar com Deus através da oração e agora nós vamos ter o privilégio de ouvir a Deus falando a nós através da sua palavra. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, hoje no capítulo 6 também, só que agora no versículo 16, nós vamos ler até o versículo 21. E nós vamos então dar sequência aqui ao nosso estudo das quartas-feiras. A minha tradução, ela diz o seguinte: Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Acabamos de ler o relato que apresenta o quinto sinal realizado por Jesus no Evangelho de João. Vamos relembrar então que a gente já estudou? Lembram do primeiro? A água transformada em vinho. Lembram do segundo? Isso mesmo, a cura do filho do oficial do rei. Lembram do terceiro? A cura do paralítico no tanque de Betesda. O quarto é fácil, a gente estudou semana passada. A multiplicação dos pães e peixes. E o quinto, acabamos de ler e vamos agora ouvir Deus falando a nós as lições que tem aqui nesse texto para a nossa vida, que é justamente o sinal de Jesus andando sobre o mar. Se você percebeu, diz ali no versículo 16 que ao descambar o dia, os discípulos desceram para o mar. Pegando a sequência do milagre que estudamos semana passada, Jesus e os discípulos e a multidão estavam no alto do monte. E é justamente depois da realização do milagre que os discípulos descem então o monte em direção ao mar. Tomam um barquinho e seguem em direção a Cafarnaum. Diz o texto que já se fazia escuro e Jesus ainda não estava com eles.
Veja que os discípulos estavam sozinhos, em meio à escuridão. O Mar da Galileia, ele hoje, se você for lá navegar à noite, você vai perceber que ainda é muito escuro. Existem algumas cidades edificadas ali com iluminação pública, mas não iluminam o mar. Que dirá então no tempo de Cristo? No tempo de Cristo, que não tinha energia pública, existiam algumas cidades ali, né? Mas essas cidades não tinham iluminação pública, a iluminação eram lamparinas. Então, se hoje com a iluminação pública não ilumina, que dirá naquele tempo? Estava realmente muito escuro e Jesus não estava com eles. Mas interessante que a escuridão e o fato de Jesus não estar com eles não trouxe medo para eles nesse momento. Até porque muitos ali já eram acostumados com o mar da Galileia, Pedro, né? João, Tiago, André, eles eram acostumados já. Então eles não tinham tanto medo por causa disso, não trazia preocupação. Mas o relato vai crescendo e dizendo que algo agora começou a trazer medo para eles. Porque diz o texto que o mar começava a empolar-se e agitado por vento rijo que soprava. Eles já tinham navegado cerca de uns 5,5 km, quase 6 quilômetros. E veio então um vento forte, agitando o mar, e eles começaram agora a ficar preocupados, porque o barquinho deles poderia virar. Retornar para o ponto de partida estava longe, e chegar ao destino mais longe ainda. Então agora eles estavam realmente dominados pelo mar e por aquele forte vento que estava soprando. E é interessante que logo em seguida eles veem alguém vindo andando sobre o mar, mas eles não reconhecem que é Jesus. E ao verem Jesus andando sobre o mar e toda aquela agitação das ondas, diz o texto que eles ficaram possuídos de temor. No Evangelho de Mateus, que relata também o mesmo episódio, Mateus diz que eles gritaram de medo, pensando que era um fantasma. E aqui já vem uma grande lição para a nossa vida. Muitas vezes, nós também, em meio à escuridão e às tempestades da vida, tomados de medo, nós somos levados a não enxergar a Jesus. A gente não consegue reconhecer e perceber que Jesus está conosco. Em meio à escuridão e às tempestades da vida, nós somos levados a duvidar da presença de Deus no nosso viver. Mas nós cantamos hoje, Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Nós devemos dirigir os nossos olhares para Deus, porque Cristo, Ele é presente conosco em todos os momentos. Deus prometeu que estaria conosco e nós devemos confiar, sejam nos momentos bons como nos momentos ruins. E em meio à escuridão da vida, em meio às tempestades da vida, nós podemos ter a certeza de que temos um Deus que está ao nosso lado. E Jesus estava ali, se aproximando deles, mas eles não conseguiram ver Jesus. O medo nos impede de ver Jesus. E a grande verdade é que o medo e a fé, eles não habitam juntos no mesmo coração. Eles não se dão bem para morar juntos. Um anula o outro. E quem vai determinar a anulação de um ou de outro? Sou eu. É você. No seu coração hoje, quem que está reinando? O medo ou a fé? Diante das circunstâncias adversas da vida, o que é que reina no seu coração? O medo ou a fé? Jesus te convida nessa noite para que a fé venha reinar no seu coração. Ele quer reinar no teu viver. Deixe com que a fé floresça e frutifique na sua vida. Não permita que o medo tome conta do seu coração e do seu viver, pois o medo ele vai acabar espantando a fé. Mas não é isso que você quer e nem tampouco o que Jesus quer.
Jesus quer que você alimente a sua fé, e a sua fé vai naturalmente expulsar o medo. E um ponto interessante é que justamente aquilo que os discípulos estavam com medo, que era o mar agitado que poderia virar o barquinho, foi justamente o mar que Jesus usou como caminho para se aproximar deles. Sabe, muitas vezes o mar agitado na nossa vida pode vir através de um resultado de exame nada agradável. O mar agitado na nossa vida pode vir, talvez, com uma demissão. Ele pode vir com uma doença. Ele pode vir com a morte de um ente querido. Ele pode vir de diversas formas. Mas entenda, essas experiências difíceis da vida são o caminho para nos aproximar de Jesus. Você há de concordar comigo que é justamente quando a coisa aperta é que a gente corre com mais dependência de Deus até Ele. E essa dependência de Deus a gente não deve desenvolver e esperar só quando as experiências difíceis da vida se levantar. Não devemos depender de Deus só quando o mar fica agitado pelos ventos. Não. Nós devemos depender de Deus em todos os momentos da nossa vida. Por isso nós oramos e temos orado pelo Espírito Santo no nosso viver, porque Ele é o único que pode causar em nós essa dependência de Deus. E agora que a gente já pediu isso, deixa eu te falar uma coisa. Se a gente de fato quer ter dependência de Deus, o Espírito Santo, Ele sabe a melhor maneira de criar isso. Às vezes Ele pode permitir um mar agitado. Às vezes Ele pode permitir uma noite escura. Mas lembre-se, tudo isso é para nos levar para mais perto de Deus. Se você está enfrentando fortes ventos na sua vida agora, se você está passando por uma rua escura da sua vida, você tem duas opções: reclamar com Deus, murmurar, ou então se apegar a Ele. Que você se apegue a esse Deus maravilhoso que está contigo, que prometeu estar com você todos os dias da sua vida. E diz o texto bíblico que quando então eles perceberam que era Jesus, porque Jesus ele se identificou. Jesus disse, está ali no texto, verso 20, sou eu. Jesus muitas vezes usou esse termo, sou eu ou eu sou. E em muitas vezes que Jesus usa esse termo, ele está justamente dizendo que ele é o Messias, que ele é o próprio Deus, fazendo eco do que foi dito para Moisés, quando Moisés perguntou, mas eu vou em nome de quem lá pedir para Faraó libertar o povo? Aí Deus respondeu, eu sou o que sou. E Jesus algumas vezes usa esse termo. E quando Jesus usa esse termo é para defender a sua divindade. A gente sabe que Jesus é um ser divino que se fez carne, habitou entre nós para morrer pelos nossos pecados, não é verdade? E esse Jesus que se fez carne e habitou entre nós, ele se identifica com a necessidade humana. E aqui quando ele disse, sou eu, ele não estava agora dizendo para defender a sua divindade, mas ele estava simplesmente dizendo para se identificar, dizendo para eles, ei, sou eu. Isso, sou eu que estava com vocês agora lá no monte, eu estou aqui, eu estou vindo para acalmar a tempestade aqui, para a viagem de vocês seguir tranquila. E diz então que quando isso aconteceu, eles de bom grado o receberam. Receberam Jesus com alegria naquele barco. Eu fico imaginando a cena. Tudo escuro, os ventos soprando, o mar agitado, Jesus vem caminhando sobre as águas, eles ficam com medo, Jesus fala, sou eu, não tenham medo. E aí então agora eles com alegria, né? Diz o texto que de bom grado o receberam. Você tem recebido Jesus com alegria no teu viver? Você tem recebido Jesus com alegria na sua casa? Você tem recebido Jesus com alegria no seu casamento, no seu relacionamento familiar? É muito importante receber a Jesus com alegria na nossa vida, porque Jesus é muito bom.
Não perca a oportunidade de diariamente ter Jesus no seu viver, no seu momento de comunhão pessoal, no seu momento do culto familiar, em todos os momentos do seu dia. Tenha a alegria de receber a Jesus no seu coração. Você vai ver que você terá mais paz, o seu casamento terá mais paz, a sua família terá mais paz. Então somente permita que Jesus entre e faça morada no seu coração. Receba-o de bom grado. Um ponto alto aqui dessa história que me chama muito a atenção e fala muito ao meu coração é que Jesus Cristo, ele sabia que os discípulos enfrentariam a tempestade. E por que para mim isso é o ponto alto? Porque o fato de Jesus saber que eles enfrentariam as tempestades, Jesus Cristo poderia falar para eles, olha, não atravessem o mar agora. Esperem mais um pouco. Vamos procurar a casa de alguém aí para a gente descansar, porque eu que conheço o fim desde o princípio, eu sei que vai cair uma tempestade daqui a pouco aí. Jesus poderia ter falado isso, mas não foi isso que Jesus disse. Pelo contrário, quando Jesus terminou de realizar o milagre dos pães, a multidão estava querendo coroar a Jesus como rei. Só que Jesus, ele não veio para ser rei, o rei como a multidão queria. Jesus veio rei, né, como rei, mas de um outro reino. Ele mesmo disse, o meu reino não é desse mundo. Só que a multidão estava querendo coroá-lo agora como rei. E Jesus sabia que os discípulos poderiam cair naquela tentação. Então Jesus é quem pede para que os discípulos atravessassem o mar, para que então Jesus despedisse a multidão. Veja, Jesus sabia da tempestade, mas o próprio Jesus que pediu para que eles atravessassem o mar. E aqui a gente aprende uma lição muito importante. Há dois tipos de tempestades que nós enfrentamos na vida. As tempestades de correção e as tempestades de aperfeiçoamento. E o que tem a ver tempestade de perfeição, tempestade de aperfeiçoamento? O que isso quer dizer? Bom, as tempestades de correção, elas são fruto de desobediência. Por exemplo, o profeta Jonas desobedeceu a Deus e enfrentou uma tempestade. E aquela tempestade serviu para corrigi-lo. As tempestades de aperfeiçoamento é justamente essa que os discípulos enfrentaram. Ela é fruto não da desobediência, mas sim da obediência. O fato de os discípulos obedecerem a Jesus, de atravessarem o mar naquela noite, eles enfrentaram então uma tempestade. Mas aquela tempestade aperfeiçoou os discípulos. E aqui, como eu disse, a gente tira lições para a nossa vida. Porque muitas vezes nós passamos por tempestades, mas infelizmente porque nós plantamos. Nós cometemos o erro e agora vem a consequência. E essa tempestade, ela vem para nos corrigir. Mas por outro lado, há tempestades que a gente enfrenta não porque desobedeceu, como a gente viu, mas sim justamente porque a gente obedeceu. E talvez eu esteja falando agora para alguém que está obedecendo a Deus, a honrar ao Senhor, guardar os 10 mandamentos e está tendo dificuldade de encontrar um emprego que possa então descansar no dia de sábado. Veja, uma tempestade vem agora, você tem compromissos, você tem contas a pagar, você precisa colocar o alimento à mesa. E como você vai enfrentar agora essa tempestade? Veja, essa tempestade ela é fruto da obediência e ela serve para te aperfeiçoar. E se você está passando por isso, de todo o meu coração eu te digo, segure firme nas mãos de Deus. Deus não vai desamparar você. Seja você que esteja passando por esse tipo específico de tempestade ou algum outro, você tomou a decisão de ser fiel a Deus e está enfrentando as tempestades da vida. Fique firme. Isso vai te aperfeiçoar, como aperfeiçoou os discípulos. Os discípulos,
eles estariam mais seguros no meio da tempestade, dentro da vontade de Deus, do que em terra firme, fora da vontade do Pai. Sabe, outro dia eu estava conversando com uma pessoa que estava justamente nessa luta, precisando de um emprego, mas só aparecia emprego para essa pessoa trabalhar no sábado. E eu falei para ela, olha, você pode até aceitar o emprego aí de trabalhar no sábado, mas você vai ver que o teu coração não vai ficar em paz se você de fato quer fazer a vontade de Deus. E aí eu lembro de um provérbio, e a minha mãe falava muito isso. Filho, pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. E é verdade. Então, fique firme com Deus. Porque essa tempestade ela está vindo para aperfeiçoar você. E você pode ficar, mesmo em meio à tempestade, tranquilo na certeza de que Deus está com você e na certeza maravilhosa que o relato de hoje traz para a gente. Veja só, verso 21. Então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Isso é maravilhoso. Eles começaram a navegar numa noite escura, depois veio fortes ventos, ondas agitando o barquinho. Jesus vem e eles então recebem Jesus no barco e o barco chega ao seu destino. E eu disse que nisso para mim está o ponto alto dessa história. Jesus é quem pede para eu e você atravessarmos o mar. E o mar é esse mundo de pecado que a gente está enfrentando. O mar é esse mundo de problemas. O mar é esse mundo de adversidades. Mas é Jesus que está pedindo para a gente atravessar. E o destino que o barquinho vai chegar é justamente o porto seguro, quando nós vamos ancorar na vida eterna, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus. Até lá nós vamos enfrentar ventos, ondas gigantes, mas devemos lembrar sempre que se Jesus estiver no barco, o nosso barquinho, com toda certeza, ele vai chegar ao destino. Às vezes pode até parecer que vai virar. Às vezes o medo pode sobrepor a fé e fazer com que a gente não veja Jesus. Mas se a gente, com fé, crer que Jesus está conosco, nós poderemos ter a certeza de que o nosso barquinho, ele vai chegar ao destino. Lembra do que nós cantamos no início? Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Eu quero convidar você para cantarmos mais uma vez esse hino, agora com o nosso coração cheio de paz e certeza de que Jesus está conosco, de que essa tempestade que estamos passando, ela não é para sempre, e de que o nosso barquinho ele não vai naufragar, mas nós vamos chegar ao destino, nós vamos chegar ao porto seguro, que é a eternidade que Jesus promete para mim e para você. Você crê nisso? Então vamos cantar esse hino mais uma vez, nessa certeza de que Deus, Ele sabe, Ele ouve e Ele vê. Vamos louvar. Sabe o que vai ter
ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus Amém. Vamos então orar ao Senhor na certeza de que Ele é conosco e conhece profundamente a nossa vida. Querido Pai, obrigado porque o Senhor, em meio às tempestades da vida, se faz presente no nosso viver. Perdoe, Pai, os nossos pecados, os nossos medos, as nossas dúvidas e nos ajude em nossa falta de fé, para que creiamos dia após dia de que o Senhor é fiel e de que o Senhor está conosco. Como é bom saber que o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor vê, o Senhor conhece todo o nosso coração. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado e nos guardado. E Pai querido, eu oro de maneira especial por esse teu filho, por essa tua filha que está passando pelas tempestades da vida. Que esses tenham a certeza de que o Senhor é fiel e de que o Senhor está com eles em todos os momentos. Nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Uma boa noite para você, que Deus abençoe grandemente e até a próxima quarta-feira, dando sequência então à nossa série Os Sinais de Jesus Cristo no Evangelho de João. Até lá.